Por onde começar e o que não pode faltar para um cientista de dados? Por onde começar e o que não pode faltar para um cientista de dados? Caraca, que pergunta tora, né? Antes de mais nada, aquilo que eu sempre gosto de falar, nada está escrito na pedra. O que eu vou trazer para você aqui é exemplo de que eu vejo ali, exemplo dos meus alunos, das centenas de alunos que eu consegui mostrar ali o caminho da ciência de dados, e é exatamente exemplo desses vitoriosos que eu quero trazer para você aqui. É um exemplo prático, mais uma vez, beleza? Mantendo sempre a integridade daquilo que eu estou vendo. Então, beleza. Por onde começar? Cientista, você precisa de uma rota. A primeira coisa, você precisa de uma rota. Por quê? Onde você quer chegar? Beleza? Você quer. Eu não quero fazer aquele papo mais. Hoje não é dia de mentalidade. Hoje eu quero ser direto ao ponto, apesar de não ter começado direto ao ponto. Eu quero ser direto ao ponto e responder diretamente a pergunta: por onde começar? Cara, você vai precisar de uma rota. Por quê? A rota vai dizer exatamente as coisas mínimas que você precisa aprender, ou seja, as curvas exatas que você precisa fazer para chegar onde você quer. Tranquilo? Meu objetivo aqui é, cara, você quer aprender a ciência de dados para você ser mais valorizado e ser melhor remunerado, beleza? Não importa se você vai ser cientista de dados, vai ser analista de dados, cara, o que eu vou te ensinar é, você vai aprender a ciência de dados e utilizar essa parada aí na sua profissão. Tranquilo? Beleza? Você pode ser cientista de dados? Sim, mas lembra que a gente fala de carreiras baseadas em dados? Cara, se você com esse conhecimento aqui da ciência de dados, você vai poder trabalhar na área que você quiser, com o cargo que você quiser. O que você vai precisar é mostrar aquilo que você sabe e se candidatar. É para isso que eu estou aqui, para te mostrar essa rota de o que você precisa aprender para você ir lá, encontrar uma empresa e fazer a sua transição para a área de dados. Fechado? Beleza? Então vamos lá. Cara, não há, e aí eu vou repetir, não há ciência de dados, beleza? Não há data science, não há machine learning no qual você não precise aprender o mínimo sobre estatística, beleza? A estatística básica, não estou falando de você ser um cara da atuária que vai aprender aquelas coisas muito loucas, não, é a estatística básica mesmo. Você aprender um pouco de probabilidade, você aprender um pouco ali das estatística descritiva, saca? Essa parada mais qualitativa, onde você vai utilizar a estatística para fazer o quê? Para analisar os dados. O foco está sempre nos dados, beleza? O foco, eu não gosto, às vezes eu fico me pensando assim, cara, ciência de dados, né? Às vezes até assusta o nome, né? Ciência de dados. Nosso foco é dados. Eu quero fazer com que tu seja um mestre nos dados para que você possa realmente extrair valor deles e aplicar na instituição. Tranquilo? Então, beleza. Olha só, por onde começar? A estatística básica que vai te ensinar a fazer as extrapolações, as inferências que você pode ter com relação aos dados da empresa, aos dados dos clientes, aos dados dos negócios, aos dados das vendas. Quando eu falo dados, eu quero que você imagine lá as diversas informações que a empresa tem sobre o seu negócio. Beleza? Então, quando eu falo dados, se o negócio é e-commerce, os dados sobre as vendas que você faz, os produtos, né? As vendas de cada um dos produtos, os clientes que estão chegando lá para comprar os produtos. Então, isso tudo são os dados. Eu vejo que isso também é uma parada que deixa a galera muito confusa, né, Eduardo? Mas eu não consigo nem imaginar a ciência de dados, saca? O que é um cientista de dados, né? Então, assim, por isso que eu estou tentando aqui mostrar que o poder não está na ciência, mas sim nos dados. A forma como você vai tratar os dados, a forma como você aprende a conversar com eles, saca? Ele é que nem uma criança, os dados, saca? Tipo assim, se você não souber conversar com... Eu tenho 3 filhos, inclusive estou escutando um chorando ali, deu até uma desfocada aqui, porque a cabeça do pai é assim, se o filho chora, dá um nó assim, né? Então, é mais ou menos isso. Criança, quando você vai falar com criança, se você não tiver um jeitinho de falar com a criança, moleque, você não vai conseguir fazer com que ela haja, com ela faça ali, tome a atitude que você precisa que ela tome em determinado momento. E os dados são mais ou menos assim, se você não fizer um tratamento nos dados, se você não colocar ele e olhar ele numa amplitude correta, numa escala correta, você não vai extrair informação nenhuma. Vai ser tipo grego, saca? Por que a gente utiliza algoritmos de machine learning para fazer predições? Porque o algoritmo sabe chegar lá nos dados direitinho e falar, então chega aí,
deixa eu ver aqui como é que você fica desse lado aqui, deixa eu manter a escala aqui para ver como é que você se comporta, deixa eu ver com que outro tipo de dado que você se correlaciona, e aí o algoritmo vai fazendo algumas transformações nos dados e tirando, extraindo alguns insights, saca? Aí o Randall Forest chega lá e fala assim, cara, olha só que fera, acabei de descobrir ali que o saldo na conta corrente, ó, tá assim com investimento, ó. Então, se o cara tem saldo na conta corrente e tem investimento, olha, isso é muito mais fácil aquele cliente fazer aquela compra, aquele cliente fazer aquele seguro. Então, é isso que o algoritmo, é isso que a estatística está fazendo com os dados, tá ligado? Então, é mais ou menos isso que é difícil para quem está entrando, para quem é aspirante, compreender, né, o que é a ciência de dados. A ciência de dados é essa arte de você pegar a estatística, pegar a programação, saca? Pegar esse conhecimento que você tem, esse ferramental que você tem para trabalhar os dados, o insumo, o petróleo, a criança e extrair informações deles.